Olá, esse é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Nestes dias temos visto um panorama do livro de Daniel. Se você quiser ter informações detalhadas deste livro, capítulo por capítulo, assista os nossos sermões da série Daniel, Integridade diante do Senhor da História. Hoje iniciaremos a segunda parte do livro de Daniel. Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, tratam-se de narrativas do período em que Daniel estava sob a liderança da Babilônia e também o seu início no Império Medo-Persa. Agora, do capítulo 7 em diante, nós temos um sentido, um tom profético no livro. O estilo literário muda e nós temos então a primeira visão de Daniel. Daniel vê 4 grandes animais. O primeiro animal, um leão. Este leão representa a figura da Babilônia. O segundo animal, um urso com 3 costelas na boca, a representação do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa destruiu, antes de assumir o reinado mundial, destruiu outras 3 nações, a Lídia, o Egito e também a Babilônia. Por isso a ideia das 3 costelas em sua boca. Depois ele vê a figura de um leopardo que tem asas, muito rápido, muito veloz, a representação do Império Grego de Alexandre o Grande, que rapidamente se estabeleceu e foi muito feroz, tal qual o leopardo. Há uma semelhança nesses animais, porque eles se estabelecem com grande ferocidade, com grande força, mas também todos eles caem um após outro e um para o outro. Um quarto animal, este não consegue sequer ser associado a algum dos que nós conhecemos. É um animal terrível. Pior do que um leão, do que um urso, do que um leopardo, ele é terrível, espantoso e fortíssimo. É uma representação daquilo que seria o grandioso Império Romano. O Império Romano foi aquele que trouxe grandes males para o povo de Deus, foi também aquele que crucificou o nosso Cristo, foi também o império mais forte, mais duradouro de toda a história. O terceiro animal era um leopardo com asas e 4 cabeças. O leopardo, por ser muito veloz, assim foi o Império Grego. Veloz, Alexandre o Grande, em 10 anos, conquistou o mundo inteiro. As asas, justamente por esta velocidade também, do quanto avançou o Império de Alexandre. As 4 cabeças se dá por conta que, após a morte de Alexandre o Grande, o seu império será dividido entre os seus 4 generais. São eles Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Um quarto animal também vai ser visto. No entanto, este não consegue ser associado com nenhum dos animais que nós conhecemos. Tamanha a sua ferocidade, tamanha o espanto que ele causava. Este animal era forte, este animal era terrível, tinha também uma cabeça com 10 chifres. Cada um dos chifres representava um período de governo, e nós estamos falando aqui do Império Romano. Dentre esses chifres se destacava um pequeno chifre. A figura do pequeno chifre que sai de Roma é a figura de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era um rei seleucida, descendente de Seleuco, e governava a região da Síria. A Síria também foi invadida por Roma e Antíoco Epifânio foi levado cativo para Roma durante 14 anos. Lá ele foi treinado e doutrinado dentro da filosofia de pensamento romano. Volta para a Síria e é dado a ele o direito de governar e ao mesmo tempo liderar a Síria em direção a uma grande luta e vitória sobre o Egito de Ptolomeu. Então, Roma agora consegue estabelecer-se como uma grande potência mundial por meio da estratégia de luta, de batalha que encontrou com Antíoco Epifânio. Como prêmio por ter conquistado o Egito para Roma, Antíoco Epifânio receberá a região da Palestina para governar. E quando ele entra então na Palestina, ele vai com sede e com vontade, com grande desejo de destruir a religião judaica, destruir o povo de Deus e trazer então grande assombro, grande tristeza para o povo do Senhor. Antíoco Epifânio será tido como um tipo de anticristo. Numa visão daquilo que viria adiante, nós temos aqui já um presságio, uma prévia daquilo que teremos no futuro, a figura daquele que vai se opor a tudo aquilo que vem da parte do nosso Deus, o seu governo, também a sua palavra e o seu povo.
que aprendemos com esta visão do capítulo 7? Eu destaco aqui o fato de que Deus está no controle de toda a história. Os reinos se erguem e caem, e Deus já estabeleceu o tempo para cada um deles. Nós vemos com detalhes aqui no texto algo que iria ainda acontecer. E a certeza desses acontecimentos, que de fato se confirmam, se dá porque é o Senhor quem decretou todas as coisas, é o Senhor quem dá o rumo, o norte para a história. Então Deus está no controle. Uma segunda lição importante aqui é a certeza de que nós sempre teremos inimigos, opositores ao reino de Deus. No entanto, todos eles serão vencidos e derrotados. Diante destes dois aprendizados, nos lembremos de que o Senhor está sob o controle de nossas vidas. Nos lembremos que também neste mundo teremos aflições, mas tenhamos também uma outra certeza, que o Senhor, que está no controle da história da minha e da sua vida, vencerá todos os nossos inimigos. Que Deus te abençoe.